bem, eu quero conversar com você hoje sobre o tema calma. Jesus está no controle. E vou basear esta mensagem em Marcos capítulo 4, versos 35 a 41. E de início eu já quero dizer a você que as tempestades da vida existem. E primeiramente elas são inevitáveis. Elas chegam para todos, grandes, pequenos, homens, mulheres, jovens e velhos, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. As tempestades são democráticas, elas chegam para todos, inevitavelmente. Mas, em segundo lugar, as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam de súbito, sem aviso prévio. E, às vezes, transtornam a nossa vida, colocam a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é um luto doloroso, é uma separação amarga, é uma crise financeira, é um problema que você jamais imaginou passar na vida, mas está passando. Um dia, como qualquer outro, você sai de casa e de repente um acidente. Você está tocando a vida e de repente um diagnóstico complicado, porque os problemas nos colhem de surpresa. Terceiro, as tempestades são também inadministráveis. Há problemas que você resolve com o seu conhecimento, com a sua experiência, mas há outros que você não consegue. Fogem do seu controle, extrapolam a sua capacidade. Aqueles discípulos que navegavam pelo mar da Galileia, enquanto Jesus dormia na popa do barco, eram experientes. Alguns deles eram pescadores, conheciam cada metro deste lago chamado Lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, que é o maior lago de águas doces do Oriente, com 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E eles já tinham enfrentado, certamente, algumas situações semelhantes e resolvido o problema. Agora, entretanto, não conseguem. O mar fica mais revolto, as ondas mais violentas, o vento mais forte, e o barco frágil varrido de um lado para o outro ao sabor das ondas. É assim na vida também. De repente, aquilo que parece doméstico foge do seu controle. Aquilo que você administrava com tanta perícia, você não consegue resolver mais. Mas, em quarto lugar, isso à guisa de introdução, as tempestades são pedagógicas. Não existe acaso, não existe sorte, não existe azar. Existe sim a providência de Deus. As tempestades não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. Não vêm para nos reprovar, vêm para nos provar e nos aprovar. Não vem para nos jogar ao chão, vem para nos levantar. Vem para tonificar as musculaturas da nossa alma. Se você está passando por uma luta, uma prova, uma tempestade, saiba disso. Deus tem um propósito. Você vai sair dessa situação mais fortalecido, mais encorajado. Bom, então, dito isto, vamos à análise do texto. Marcos 4, 35 a 41. O contexto retrata Jesus naquele dia ensinando as parábolas do reino. Após um dia inteiro ministrando este assunto tão importante, certamente Jesus estava exausto. E então eles entram no barco e Jesus dá uma ordem para eles: passemos para outra margem. E Jesus foi lá para trás, pegou um travesseiro, deitou e dormiu. Enquanto navegavam, a tempestade os apanhou de surpresa, de súbito.
uma tempestade borrascosa, as ondas encrespadas, o vento rijo, sovando o barco frágil, e o barco começou a se encher de água, e os discípulos tentando resolver o problema, talvez alguém dizendo, olha, vamos deixar o mestre descansar, nós temos experiência, mas não resolveram o problema. No auge da crise, recorrem a Jesus, com uma pergunta em tom de censura, mestre, não te importa que pereçamos? Não vais fazer nada? E Jesus se levanta e repreende o vento, e repreende o mar, diz, acalma, emudece, e houve grande bonança. Então Jesus pergunta para eles assim, por que sois assim tímidos, medrosos? Por que não tendes fé? E os discípulos, tomados de grande reverência e temor, perguntaram uns para os outros assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se você percebeu, esse texto é regido por 3 perguntas. A primeira pergunta do verso 38, a pergunta dos discípulos a Jesus, mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus aos discípulos no verso 40. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta do verso 41 é a pergunta entre os discípulos. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como o texto está regido por essas 3 perguntas, é sobre elas que eu quero compartilhar com você a partir de agora. A primeira pergunta é a sua, a minha, a nossa pergunta. É a pergunta do desespero, da angústia, da noite escura. Quando a nossa alma é como que esmagada debaixo de um rolo compressor, de uma situação que fugiu ao nosso controle, de uma tempestade que não obedece mais o meu comando do meu barco. E a pergunta é essa, mestre, não te importas que pereçamos? Essa pergunta tem um tom de censura. Não vais fazer nada? Não estás vendo o perigo que estamos passando? Vais continuar dormindo? Não vês que a morte mostra para nós a sua carranca? Eles estão abrindo a caixa da ferramenta e pondo para fora toda a angústia deles, todo o medo deles. Mas essa é a minha situação, essa é a sua situação. Nós fazemos o mesmo. A grande pergunta é por que eles estão nessa crise? Por que a conta não fecha para eles? Por que eles estão com esse desespero todo? Primeiro, é que na cabeça deles não bate o fato de Jesus ter dado uma ordem, passemos para outra margem, com a tempestade que os assola. Porque a concepção natural sua e minha é essa, se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, então vai dar tudo certo. Eu, quando era criança, aprendi um cântico espiritual na igreja que diz assim, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Mas Jesus está no barco e não está nada bem, a tempestade está aí. Você entender a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas é fácil. Ele estava numa rota de fuga, de desobediência. Aí Deus mandou a tempestade atrás dele para trazê-lo de volta. Notinha de rodapé aqui, crente desviado, é endereço certo de tempestade. Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você, para trazer você de volta. Então, eles estão angustiados, porque eles não estão fechando a conta. Se Jesus mandou e eu estou obedecendo, o que eu espero? É um céu de brigadeiro.
É um mar com águas calmas e tranquilas, e não tempestade. Essa crise não era só deles, é minha, é sua. Mas, em segundo lugar, eles não estão entendendo outra coisa. A urgência da necessidade deles com a aparente demora de Jesus. Veja você comigo. Jesus estava dormindo naquele barco. E quem dorme não está agindo. Às vezes, a demora de Deus agride mais a nossa vida do que a própria circunstância. Às vezes, o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Meu Deus, por que esse problema ainda existe? Por que essa situação não passa? Por que eu oro para a pessoa ser curada e a doença se agrava? Por que eu peço em favor do meu filho e ele fica mais difícil? Por que eu oro pelo meu cônjuge e ele está cada dia mais complicado? Por que eu estou orando e eu não passo naquele concurso, não passo naquele exame? A demora pode fazer o que aconteceu com Marta. Ela mandou um recado para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, o Lázaro estava morto e sepultado há 4 dias. E ela pensou: agora não adianta mais. Nós temos essas crises de achar que a demora de Deus significa a indiferença dele, o descuido dele, ou que ele não nos ama o suficiente para nos socorrer. Essa era a crise deles. Às vezes essa é a nossa crise. Bom, mas diz a Bíblia que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar, diz: acalma, sossega, e houve grande bonança. É maravilhoso porque a natureza, o universo inteiro escuta a voz de Jesus e obedece. Ele dá uma ordem ao sol e o sol para. Ele dá uma ordem às estrelas e elas aparecem. Ele dá uma ordem ao mar e ele se abre. Ele dá uma ordem ao vento e o vento se acalma. Ele dá uma ordem a uma mula e ela profetiza. Ele dá uma ordem a um verme e ele vai lá e corta uma planta. Ele dá uma ordem aos demônios e eles precisam bater em retirada. Ele dá uma ordem aos anjos e eles saem para obedecer ao seu mandado. A voz do Senhor é poderosa. Então, há uma grande bonança. O problema é resolvido. O mar se acalma. Mas agora Jesus vai tratar com os discípulos, fazendo a segunda pergunta do texto, que está no versículo 40. Aí Jesus pergunta assim: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Por que vocês são tímidos assim? Eu fico imaginando se você e eu estivéssemos lá, na mesma circunstância, de noite, barco frágil, mar revolto, ondas encapeladas, vento furioso, o barco se enchendo d'água, a morte mostrando a sua carranca. Você estaria com medo? Eu acho que você e eu estaríamos com medo, sim. Mas Jesus pergunta: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? A grande pergunta é: por que aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo? Me permita elencar algumas razões. Primeiro, eles deveriam ter fé e não medo por causa da promessa de Jesus: passemos para outra margem, versículo 35. Se Jesus disse: passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Não era o fundo do mar. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Ele é avalista da sua própria palavra. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Então, se ele falou, ele é fiel para fazer. Ficamos com medo porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa não seja suficientemente poderoso para fazê-la cumprir. O medo é fruto da
incredulidade. Segundo lugar, por que eles deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus com eles. Me permita dizer isso. O grande antídoto para o medo é a consciência de que Jesus está conosco. Não é porque somos fortes, porque somos ricos, porque somos poderosos, porque somos influentes. Essas coisas todas viram pó, poeira diante das dificuldades. Diz o salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Jesus está presente, e Ele está, então não precisamos ter medo, precisamos ter fé. Terceiro, por que os discípulos deviam ter fé e não medo? Por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo no barco? Dormindo. Jesus sabia que a tempestade viria? É claro. E se sabia por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz não é a ausência de tempestade. Paz é saber que apesar da tempestade, tudo está sob controle. Calma. Jesus está no controle. A tempestade não o pegou de surpresa. A tempestade não desafia o seu poder. Essa experiência não veio por acaso. Havia um plano, havia um propósito por trás. Então, descanse o seu coração. A situação não está sob o seu controle, nem sob o meu controle, mas está sob o controle de Jesus. Você pode ter paz. A paz que excede todo entendimento. Mas, finalmente, eles deviam ter fé e não medo, primeiro por causa da promessa de Jesus. Segundo, por causa da presença de Jesus. Terceiro, por causa da paz de Jesus. Quarto, por causa do poder de Jesus. É muito interessante esse texto. Note você comigo que Marcos, o evangelista, reúne ao redor desta passagem outros textos que retratam o poder de Jesus. Primeiro, aqui, ele demonstra o seu poder sobre a natureza. O mar e o vento foram criados por ele, obedecem a leis estabelecidas por ele, mas ele tem poder sobre as próprias leis que ele mesmo estabeleceu. Então o mar se acalma, o vento se aquieta, então a bonança chega. Mas quando eles atravessam e chegam na região de Decápolis, a palavra Decápolis no grego significa 10 cidades, eram cidades gentílicas. Jesus desembarca com seus discípulos, ia a uma região de despenhadeiro, hoje a região das montanhas de Golã, e ali tinha um cemitério, era de noite. E tudo que você não espera ver de noite dentro de um cemitério é gente viva. Mas lá tinha um homem, nu, violento, ferindo-se com pedras, gritando de noite e de dia, tomado por uma legião de demônios. Legião é uma palavra romana que descrevia uma corporação de 6.000 soldados romanos. A mais poderosa arma de guerra do Império Romano era a legião romana. Tinha dentro de um único homem 6.000 demônios. Este homem, enjeitado pela família, foragido da lei, nenhuma algema consegue detê-lo, ele quebra todas. E diz a Bíblia que Jesus faz esta viagem de noite para um território gentílico, para dentro de um cemitério, porque ali havia um homem
que era uma carcaça humana, um aborto vivo, um pária da sociedade, alguém que todo mundo já tinha desistido dele, não tinha espaço mais entre os vivos, estava vivendo entre os mortos. Porque Jesus quer libertá-lo, curá-lo, salvá-lo, enviá-lo como missionário à sua terra. Quando Jesus pergunta para aquele homem qual é o seu nome, ele respondeu: Legião, porque somos muitos. E Jesus o liberta. Os demônios disseram para Jesus na boca daquele homem: não nos atormentes antes do tempo, não nos mandes para fora do país, mande-nos para esta manada de porcos. Tinham 2.000 porcos pastando na região, e aqueles 6.000 demônios entraram em 2.000 porcos, e eles se precipitaram ladeira abaixo, se afogaram no mar. Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem poder sobre os demônios. Mas, quando Jesus retorna para a sua cidade, depois desse episódio, tinha uma multidão esperando Jesus. E no meio dessa multidão tinha um homem muito aflito, um homem muito conhecido em Cafarnaum, o Jairo, o chefe da sinagoga. Jairo tinha uma filha de 12 anos, estava morrendo. E ele vai buscar Jesus, diz: Senhor, vão comigo na minha casa, o Senhor impor as mãos sobre a minha filha para ser curada. E Jesus está caminhando com Jairo, quando uma mulher incógnita, desconhecida, no meio da multidão, tendo um problema grave há 12 anos, uma hemorragia crônica, tornando essa mulher cerimonialmente impura. Ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela toca, e a hemorragia é estancada na hora. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios e poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência nem da medicina, a última palavra é de Jesus. Ele levanta o caído, ele cura o enfermo. Não há diagnóstico tão difícil que ele não possa reverter. Enquanto Jesus está atendendo esta mulher, chega emissários da casa de Jairo dizendo: olha, não incomodes mais o mestre, a tua filha acabou de morrer. Eu fico imaginando que o mundo desabou sobre a cabeça do Jairo. Filha única, 12 anos. E Jesus olha para ele e diz: Jairo, não tenha medo, crê somente. E Jesus foi para a casa do Jairo, lá estava o coral da morte, e entra o solo da ressurreição. E Jesus vai no quarto da menina, põe a mão sobre ela e disse: Talita cumi, quer dizer, menina, levanta-te. A morte solta os seus tentáculos da menina e ela ressuscita. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre a enfermidade, poder sobre a morte. Jesus veio ao mundo para entrar nas entranhas da morte, arrancar o aguilhão da morte, matar a morte, ressuscitar e inaugurar a imortalidade. Agora você e eu podemos olhar na cara da morte e dizer: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Louvado seja Deus! Jesus tem poder sobre a natureza, sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a morte. Aliás, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé. Mas então agora vem a última pergunta do texto, do verso 41. Entre os discípulos, e a pergunta é esta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqueles discípulos já tinham visto Jesus fazer muitos milagres, mas nunca tinham passado por essa experiência de o vento obedecer a sua voz, de o mar escutar a sua voz. Então, eles estão pasmos, tomados de espanto, perguntando uns para os outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E nós poderíamos responder esta pergunta dizendo assim: este é aquele que, junto com o Pai,
e o Espírito Santo, lá nos refolhos da eternidade, traçou um plano perfeito, eterno, que inclui você e a mim. Este é aquele que criou o universo, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Quem é este? Este é aquele que é simbolizado pelo maná que caía do céu, pela água que brotava da rocha. Aquele que é representado pela coluna de fogo e pela coluna de nuvem. Este é aquele que é representado pelo tabernáculo, pela arca da aliança, pelo templo, pelo sábado, pelas festas, pelos sacrifícios. Tudo era sombra dele. Ele, a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Este é a brilhante estrela da manhã, o sol da justiça, o Messias prometido. Quem é este? Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quem é este? Este é aquele que andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja. Quem é este? Este é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o único mediador entre Deus e os homens. Este é o Rei dos reis, este é o Senhor dos senhores. Este é o Alfa, este é o Ômega, este é o princípio, este é o fim. Este é aquele que está sentado no trono e tem o livro da história em suas mãos. Quem é este? Este é o nosso glorioso Salvador. Este é o amado da nossa alma. Este é aquele que, por amor de nós, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte, e morte de cruz. Pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é este? Este é aquele que vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, chorou a nossa lágrima, levou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. Este é aquele que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que suou sangue no Getsêmani por amor de nós. Este é aquele que foi cuspido lá no Sinédrio judaico e esbordoado. Este é aquele que foi vilipendiado no pretório romano. Este é aquele que foi pregado na cruz. Este é aquele que morreu e foi sepultado, mas venceu a morte. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu com majestade e glória e assentou-se no trono como nosso grande sumo sacerdote, como advogado justo. Quem é este? Este é aquele que derramou o Espírito Santo. Este é aquele que vive eternamente para interceder por nós. Quem é este? Este é o Rei da Glória, o noivo da igreja, que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, vitoriosamente, para assentar-se no trono e julgar as nações. Quem é este? Este é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores,
com quem nós reinaremos para sempre e sempre e sempre. Aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai existir mais pranto, nem dor, nem luto, porque as primeiras coisas terão passado. Este é o amado da nossa alma, o nosso glorioso Redentor, que diz para você e para mim, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Então calma, calma, Jesus está no controle. Amém.